Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje um episódio especial, o episódio de número 70. Quero convidar você para fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube, também nos seguir no Instagram, no Facebook. E você também pode nos acompanhar no Spotify, em áudio e vídeo. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, obrigação, interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos, como a generosidade, como a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e também da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho. Eu estou vestindo um casaco, uma jaquetinha na cor cinza com as mangas pretas. E quero agradecer também aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, essa empresa de apoio às organizações na gestão, na elaboração do plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Também agradecer ao Mesorregional, esse portal de notícias que produz, reproduz e divulga conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo. O foco deles, claro, é aqui no Vale do Itajaí. Eu quero deixar um abraço para o Jefferson e toda a equipe do Mesorregional. E também ao Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da nossa cidade de Blumenau. Você pode acessar blumenausocial.org no Instagram e também em outras redes sociais. E hoje, esse episódio especial de número 70, a gente vai falar aí de uma organização que aqui no off já me revelaram que ela está muito mais tempo do que os 25 anos declarados, já atuando, e com muita alegria a gente vai conhecer um pouco do trabalho que a Associação das Escolinhas de Futebol da Alumetal vem realizando aqui na nossa região. Para isso eu recebo a Andréia Waltrick, e o nosso querido Carlos César Wagner, o alemão da Alumetal, nosso vereador também aqui na cidade de Blumenau. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Eu sou a Andréia Waltrick, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou alta, branca, cabelos longos, castanho escuro. Estou com a camiseta da entidade, da EFA. E por baixo um casaco, porque hoje está frio, um casaco verde. Legal. Bom, me chamo Carlos César Wagner, né, o popular alemão, sou baixinho, quer dizer, estatura mediana, né? Porque eu acho que 1,68 m é a média para todo mundo aí, né? Tenho 85 quilos e sou loiro, mas está começando a ficar de cabelo branco, crespo, uso óculos às vezes. E é isso aí. Hoje estou vestido aqui também daquilo que me fortalece, né? Que é tanto a empresa como a instituição. E estamos aqui à disposição. Que legal. A EFA. Como é que surgiu a ideia de criar a EFA, de colocar isso para rodar? Lá há tantos anos atrás, né? Vamos assim por parte, né? Então assim, vamos lá. Houve uma época que o prefeito era o Renato Melo Viana. Ele foi em duas gestões, né? O Renato. Então, na segunda gestão dele, nós tínhamos um secretário de educação chamado Roberto Saltos, né? E eu conheci um professor, um vascaíno, né, chamado Cláudio Castellém, que na época era diretor do Colégio Almirante Tamandaré, na República Argentina. E uma das promessas desses professores e desses secretários na época, nós achávamos um desperdício as escolas fechadas no final de semana. E como era uma época de todo mundo estar jogando bola nas matas, nos riozinhos, nas beiradinhas, tudo onde tinha um espaçozinho, e a nossa escola fechada, e todo mundo jogando na beira da estrada. E no nosso caso era o Anel Viário Norte,
que eles jogavam bola na beira do Antônio Traes, que era de calçamento, né? E então, pô, e a escola fechada, era tanto o Vidal Ramos como o Almirante. Daí foi feito o desafio. Daí o secretário fez o projeto Criança Forte. Tá? Então, na gestão do prefeito naquela época, ficou. Então, onde é que a Lumetal entrou? A Lumetal, isso nós estamos falando de 88 para frente, né? A Lumetal, ela começou a patrocinar todas as atividades esportivas do Criança Forte. Então as crianças iam lá no sábado e domingo jogar, ganhavam um troféu, uma medalha. E depois esse projeto acabou. E coincidentemente também com o fechamento do projeto, também tinha um clube na nossa cidade que também tinha fechado, que era o nosso BEC. Tá? Foi bem nessa época aí. Então o que a gente fez? A gente trouxe o Francis, que era o goleiro, o Wallace, o que faleceu há pouco tempo aí, era jogador, o Serginho, também, que era jogador do BEC, e a Lumetal, como ela era da indústria, tá? Ela faz parte do sistema da Fiesc, tá? Do SESI. Então nós começamos o Cefat, que era o Centro de Formação de Atleta, no SESI, isso exatamente uns 28 anos atrás, né? E daí pegou jeito, né? Depois cada um foi para o seu lado. O Francis fez a IAFA e a Lumetal daí fez a EFA, né? Começou pela EFA, depois veio a IAFA. E daí nós fomos para um clube Nova Aurora e o Castilho Manoense. E aí nós começamos a investir. O que nós fazíamos como empresa? O que nós investíamos no BEC, né, para ajudar lá 30 jogadores, né, com esse mesmo valor nós sustentava quase 100 crianças. No projeto, quando começou, usando o Castilho Manoense e o Clube Nova Aurora. E assim começou a história, né? Então começamos ali com o professor Wallace e o Serginho, depois o Serginho tomou o rumo dele, se formou em professor, o Wallace continuou e hoje está no ponto que está aí, mas assim, passou muita gente nesse período, tá? Nós estamos falando assim de mais de 25 anos, 15 mil jovens, né? Então tem muita gente hoje que está aqui no mercado de trabalho, que são pais, hoje os filhos também estão indo, estão, né? lá. Estão lá, e a gente tem muito orgulho disso, né? Nesse período todo, mas assim foi uma época bem diferente, né? Que a gente precisava de parte esportiva e sempre foi tocado pela nossa empresa, né? E depois de um tempo, passou aí uns 10 anos, a gente viu que estava pegando várias localidades, né? Assim, não ficamos só no Nova Aurora, daí começamos a partir para outros lugares e começamos a trazer gente que tinha muitos pais que queriam fazer um trabalho voluntário, daí não tinha opção de ter material, então a gente começou a fornecer o material, mas sempre nós tivemos parceiros, tá? Sempre foi com parceria. A Lumetal ela bancava o grosso, mas sempre tinham que doava malha, sempre tinham que dizer assim: lembra que eu posso te ajudar? Então eu vou te comprar 20 bolas, 50 bolas. Hoje, para ter uma ideia, nós compramos 400 bolas por ano, tá? É muita bola, tá? É muita coisa para segurar a onda, como se diz. E foi crescendo de modo assim. E uma das coisas que, olhando assim, ó, dádiva e gratidão, né, que é o teu ícone aqui, a gente sempre foi muito abençoado no sentido assim. Eu tenho um filho que foi jogar bola na Itália, tá? E essa nossa turma, assim, como é que eu vou te dizer? Eu fui campeão das escolinhas de futebol. Então nós era teimosinho aqui. Tá? Então a gente fazia um selecionado e participava da Copa Umbro e a Copa Itá. E um ano aí que agora me foge a memória, eu fui campeão. Daí eu ganhei da escolinha do Zico, tá? E do Internacional de Porto Alegre. Tá? E nessa plateia, olhando, era uma competição que tinha 2.800 atletas. Era a força de gente lá em Saudades. E quando nós fomos campeão, o Pedrinho Vicençotti, que era jogador do Vasco, que jogou na Itália, ele levou nossos 2 volantes e os 2 atacantes para o Rio de Janeiro, para o Campo Grande. E desses 4 que foram para lá, 2 conseguiram ir para a Itália. Tanto o Dudulino, né, como o Renan Wagner foram para a Itália. E lá o Renan acabou a carreira dele agora, por causa da guerra, né? Mas assim, ele ficou lá 15 anos, desde os 14 anos. E foi campeão sub-20
é campeão italiano, né? Então, como a gente foi abençoado nesse parte aí, então a gente também transferiu uma boa parte disso para essa gurizada, né? Então a ideia sempre nossa foi incentivar o esporte, formar cidadão e encaminhar. Se de um jeito ou de outro, ou trabalha ou joga, né? Então vai caminhar nessas partes aí. Com certeza. Inclusive a Andréia estava dizendo, né, que é a alegria, né, de você ter oportunizar, né, para essa molecada a possibilidade de ter uma base, né, de ter uma base para a vida, né. E o esporte traz isso, né, porque ele acaba trabalhando vários aspectos, né, como disciplina, como respeito, né. Não tenha dúvida. Isso, né, vale para a vida, não é só para aquele momento ali, né. A ociosidade é o começo de todos os vícios, né. Então assim, tem que se ocupar. E uma parte assim que a gente foi de escola tanto para os meninos que depois que achando que eles já eram jogadores profissionais, né? Mas assim, que a gente sempre levou foi assim, não estudou, não treinou. Tá ruim na escola, vai pro banco. Tá? Mesmo meu próprio filho, por ser dono da bola, tá? Algumas vezes o Wallace deixou ele no banco, né? Deu problema na aula, tal, teu pai mandou, vai ficar lá. Tá certo em casa depois, né? O problema é teu, mas o nosso trato é esse aí, a aula tá ruim, não tá indo pra aula, tá. Mas hoje assim, e a gente viu a dificuldade, como eu sempre digo assim, eu sempre dava de exemplo para eles o Jardel, tá? Quem se lembra do Jardel? O Jardel foi um cara atacante, que... né? Do Grêmio, né? Foi um cara que foi o melhor jogador do mundo, cara, né? Ganhou alguma grana e não sabia fazer conta, tá? Assinava tudo, né? Sem ler, né? Porque eu sempre digo que a matemática é pro resto da vida, né? E o Jardel hoje voltou a jogar num time de várzea onde ele começou, né? Então assim, ele se desviou por causa de quê? Farra, assinava sem ler, mulheres, né? Então assim, drogas, né, numa parte. Então assim, deu no que deu. Mas o Jardel foi assim um triste exemplo para nós. Foi um cara que foi um dos melhores do mundo, né, acabar daquele jeito. Então assim, a gente sempre mostra o que tem de bom. Por exemplo, o Renan, quando ele jogou na Itália, ele foi pro Varese, né? Então com 15 anos ele jogou no Sub-15 da Inter de Milão, tá? Daí a dificuldade para quem não falava o inglês nem o italiano. Tá? E 6 meses na Itália, mal falava italiano, não sabia do inglês, porque aqui no Brasil o inglês com média 5 passa, como muita coisa passa, né? E todo mundo falava inglês lá. O que salvou o Renan lá na Itália, na época, foi o quê? Júlio César, Adriano, Maxwell e o Maico, que era de Criciúma. Tá? Então assim, daí se protegeu porque já tinha 5 brasileiros e tal. Mas lá com 15 anos ele viu como foi ruim não ter aprendido inglês, porque todo mundo falava inglês, desde o roupeiro até o pipoqueiro, até o guarda, não falava italiano, não, tipo inglês, nada, não. Então isso aí é pra vida, né? Então temos que o estudo, não existe banda larga com mente estreita, como eu digo sempre, tem que ler em matemática, você tem que ter, né, cara? Antes aqui no off, daí a Andréia estava falando da questão das notas, né? Vocês continuam com essa cobrança, né? Inclusive quem se destaca é premiado também, né? Beneficiado. Queres falar um pouco sobre essa questão? Claro. É muito importante porque entendemos que o esporte tem a sua ferramenta de transformação, né, através dos valores esportivos, mas unimos a parte da educação, sim. Bem por isso, porque a gente entende o quanto é importante. Então, temos o projeto Aluno Nota 10 dentro da associação, né, dentro da escolinha, onde a gente analisa os boletins, os professores conversam com os alunos, pedem os boletins para a gente ir verificando as médias. E através disso a gente faz a seleção. Aquele aluno que realmente se destaca,
não pela nota 10 em si, mas sim que está se destacando com uma média boa e, de modo geral, ele tem que ser um bom exemplo. Ele é um exemplo para aquela turma. Então, ele é beneficiado, ele ganha uma bola. Então, já começamos a fazer a transição desse ano, né? Então, já chegou os boletins, agora depois que voltaram das férias, e a gente já começou a fazer as entregas das bolas. E todo final de ano, a gente faz o nosso encerramento da associação. Então, a gente reúne todas as crianças e a gente tem naquele momento lá também o encerramento, onde eles têm que levar o boletim para a gente analisar. Então, toda vez eles ganham. Já ganharam doce, já ganharam bicicleta, já ganharam bola. Cada ano é uma premiação diferente com o intuito de incentivar o estudo. Muito importante. Vocês explicam o porquê. Sim, que está recebendo, né? Exatamente. A gente faz um momento com eles, porque além do treino esportivo, da parte técnica em si, a gente faz esse momento também com eles de sentar e conversar, da importância de estudar, como o Carlos estava comentando, né? Tanto na matemática, português, todas as nossas matérias, né? O quanto é importante para a vida depois, como cidadão, né? Então, a gente faz esse momento com eles, porque é importante, de fato, e explicar para eles conseguirem entender o motivo, não só para ganhar a bola, não só para ganhar a bicicleta, né, lá na frente, mas sim porque é importante para eles, né, para a vida deles. E a gente sabe que com isso também a gente acaba lá impactando na família. Muitas vezes, né? Então, se o aluno está estudando em casa, também pede ajuda para os pais, pede ajuda para os primos, tios, enfim. E também isso impacta na família positivamente, né? Isso é importante. Mas chega assim a ter alguma reclamação por parte de pai ou coisa assim, dessa cobrança que vocês fazem, não? Então... Ou é um processo... Mais ou menos. Tá bom, eu entendi. Mais ou menos, porque o que acontece? A gente não impõe, né? A gente, olha... Quem quiser trazer o boletim para a gente analisar, é um momento... É um momento... Para se habilitar para ganhar. Né? Isso, exatamente. É um momento que a gente faz análise, conversa com os alunos. Tem gente que traz, tem gente que não traz, né? Dos alunos, dos atletas. Então, a gente deixa bem aberto. Quem quiser participar, aí tem aquele aluno que não traz já com vergonha do seu boletim. E tem aqueles pais que cobram dizendo assim, pô, mas a média do colégio, a de vocês é maior que a do colégio. Então a gente sim. Mas a ideia é incentivar. O colégio passa com 5, né? 6. Né? E a ideia é incentivar, né? A gente coloca a média um pouco mais acima bem por isso, para aquele aluno que se destaca ser um bom exemplo para aquele grupo, né? E nem sempre ele é o bom da bola, né? Mas sim, a ideia principal é ser um bom cidadão. Né? Aproveitar todo esse contexto e transformar ele num bom cidadão. Como o Carlos falou, se não vai jogar, vai trabalhar futuramente. E é interessante porque, assim, se a gente pensa em projetos que são apresentados, né, porque isso é um pouco do que a gente faz aí, né, projetos para a lei de incentivo federal, você tem que colocar indicadores. Né? Então, às vezes você coloca lá, olha, eu espero que aumente a nota em 10%. Então, assim, se pensam, se a média é 5, eu tenho que chegar num 5,5. É um desafio. Sim, e é uma forma de comprovar também através do boletim. Exatamente. Né? Então, assim, você precisa colocar isso como uma... Acho que você falou muito bem, não é uma obrigação, mas que aquela atividade ela contribua né, para que se alcance uma melhoria, né, lá na frente, né? Por isso que a nossa média é maior. No off a gente estava falando de um sujeito muito querido aqui na cidade que passou ali pela escolinha, né? Vamos falar. Depois eu quero uma curiosidade dele aí. Assim, ó, eu vou dar um exemplo hoje no Amador aqui, né? Que eu vejo assim quando a gente olha o Cleicinho, né? É um menino que foi para o Rio de Janeiro, tá? Que hoje deve ser o Cleição, né? Que ele já deve estar com a idade aí. Mas o Cleicinho que está jogando o Amador aí, ó, mesmo depois que os meus meninos já foram para a Itália, tá? Ele ficou no Rio de Janeiro. E pode perguntar para ele, eu saí daqui do Rio de Janeiro, saí daqui de Blumenau para ir lá no Rio de Janeiro ver como é que ele estava. Coisa que às vezes o pai dele não tinha condição. Mas como era um menino que era do nosso núcleo, né, eu disse assim, pô, vamos ver como é que está lá. O Bruninho,
né? O Bruno tá jogando aí. O Bruninho foi um cara que, foi um menino assim que era para estar acima da média de todo mundo, mas não decolou por quê? Porque também não tinha muita vontade no sentido assim de levar a sério, porque tu sabe, quem vai para um campo, coisa, não pode ser só uma vez ou outra. Só vou jogar final de semana, não, tem que ter disciplina. Então é só com treinamento e determinação que se chega, né, a um bom resultado. Então, assim, a idade deles, né, então não optaram. E nós temos aqui, por exemplo, esse final de semana, no sábado, eu fui aqui na inauguração, não. Comemoração de 3 anos. De 3 anos do Juninho, do Mano Som. Né? Tem uma imobiliária. Então, aqui na Ponta Aguda. Então foi um menino que também era do nosso futebol, jogou bem. Vamos falar aqui do nosso apresentador aí, né? O Rodrigo Vieira, era o goleiro, bom de alface, né? Então, assim, no Nova Aurora, com o professor Wallace, né? Então, assim, passou muita gente mesmo. E assim, eu encontro muita gente na rua, assim, e diz assim, pô, seu Carlos, como é que o senhor tá? Se lembra de mim? Cara, o cara com 36 anos, vamos lembrar de ti. Pô, aquela vez que nós fomos para Chapecó, no teu carro apertadinho, né? Fomos 4, imaginou em 4 crianças. Daqui a Chapecó, cara. Né? Assim nós íamos em vários lugares. Daí foi onde também começou a história de nós arrumar a condução, tá? Porque assim, quando os jogos eram aqui perto, nós enfiávamos um monte de gente, deve os pais colaboravam, né? A gente vê aí que tem muitos pais aí que ainda quando a gente se encontra assim, fala, passamos o trabalho, né? E assim, mas é tudo assim, é só com o trabalho que se chega à perfeição, né? Que legal. Um abraço pro Rodrigo, né? Que também nos acompanha aqui no podcast. Agora eu descobri, hein, que você passou na EFA também. Sim, também foi. E ele chegou a ser agora curiosidade, né? Rodrigo, me perdoe, mas eu sou obrigado a perguntar. Ele ganhou, foi bom, nota 10 também, não? Como nós temos uma fábrica de medalha e troféu, todo mundo ficava daí é fácil, né? Pra tudo. Não, tá certo. Mas uma das coisas assim que incentivou a gente, tá? Porque nós sempre tivemos poucos apoiadores, né? Primeiro, hoje nós estamos onde estamos, primeiro pelo voluntariado, tá? Eu tenho uma gratidão muito grande pelos pais da época, tá? Porque nós íamos para algumas competições só com dinheiro para ida, não tinha para volta, tá? E a gente já fazia uma conta assim, alugamos o ônibus, vamos chegar lá, não, mas olha, o campeonato é uma semana, 3 dias, amanhã nós estamos de volta, e nós ficávamos na final. E agora? Como é que vamos fazer? Nós temos exemplos aqui que nós tínhamos o pai do Marquinho, que é o Marcão, que o Marquinho jogava bola como zagueiro, nós aqui, e ele era mecânico da Glória. Aí nós chegamos lá em Saudade, cara, e agora? Passamos para as 8ª. Nós vamos se apertar. E nesse dia eu não estava lá, tá? Eu estava aqui e não se usava celular, nada. Saudades era uma cidade pequenininha, tá? Com 2 orelhão para 2.800 atletas. Então tu imagina como é que a gente se falava, né, cara? Daí eles desesperados, e vamos falar com o seu Carlos, o alemão, e não vai dar, e precisar de dinheiro. E o Marcão, como tinha 300 ônibus na cidade, 300 e poucos ônibus na cidade de Saudade, para levar essa gurizada, como ele era mecânico, né? Ele fez bico de mecânico nos ônibus, para pagar. Então assim, isso é coisa assim que só quem está no sangue para saber. E daí quando eles conseguiram falar comigo, disse, já arrumamos dinheirinho, na época era R$400. Ele arrumou de bico de mecânico, dando uma geral nos ônibus lá, e para nós ficar mais um dia, tá? Daí depois até que entrou em contato, disse, não, pode ficar. E daí na época tu fazia o depósito, né? Dava uma hora de pagamento, só que a hora de pagamento era tudo final de semana, não tinha como, né? Então, vamos fazer uma coisa. E agora como é que nós vamos fazer? Eles ficaram na final, gente. E agora? Como é que vamos? Faz o depósito no Bradesco, carimba lá, que daí tu botava o valor, né? E hoje o celular, coisa. Daí foram campeão, e agora? Tem que esperar compensar o cheque, ver se vai cair, não vai, senão. Então, assim, tudo isso a gente já passou. E vendo tudo, essa brigaceira que a gente passou, e bota aqui, bota ali, daí nós resolvemos, eu resolvi buscar parceiro para nós comprar uma Tupic.
Então aí foi a surpresa geral. Eu peguei realmente uma pastinha baixo do braço, né, e dizia assim, ó, vamos comprar o ônibus, o Atupic. Eu precisava de um X valor, né, 40 mil reais na época, tá, 35 mil acho que era, e vamos arrumar parceiro, cara. Tá? Daí, como a Lumetal, ela já tinha mais de 25 anos de casa, né, eu tenho uma clientela muito boa, a gente foi nossos clientes primeiro, porque já sabiam que a gente... Então ali, ó, Celgron, Sabac, cara, tudo, Joclabar, Gráfica 43, HPacker, Corsini Embalagem, Cia da Meia. Pô, ó, eu só preciso de uma cotinha aqui para vocês me ajudar, né? E no moral da história, em vez de eu comprar uma Tupic, a gente comprou um ônibus de 26 lugares, com banheiro, tudo ar-condicionado. Então, assim, ó, pô, foi muito melhor do que a gente precisava, né? E nos deu a garantia melhor também de poder atender melhor essa gurizada, que é o ônibus do bem, né? Então, hoje nós temos bastante parceiros, né? Depois entrou esses que eu falei, foi ajudar a comprar. Só que o ônibus dá uma manutenção grande, né? Então, hoje, o que a gente faz? A EFA usa eles praticamente final de semana, tá? A gente cede ele uma vez por semana para uma escola pública ou uma creche, tá? Bancado automaticamente pelo quem apoia o projeto do ônibus do bem, né? Que são várias empresas. Então, assim, ano passado, até vou deixar a Andréa falar sobre isso, né? Que ela tá mais, que ela que coordena e a gente só paga, né? Então, então, o projeto Ônibus do Bem, em 2022, andou 12 mil quilômetros na região Blumenau, Gaspar, Pomerode, Floripa. Nossa, foram tantos lugares, né, que o ônibus rodou e muitas vezes ajudando instituições aqui da região, como bandas e fanfarras, CIs, para atividades educacionais muitas vezes, e as escolas mesmo, as APPs vinham pedir ajuda porque muitas vezes eles não têm fundos suficiente financeiro para alocar um ônibus e conseguir levar as crianças. Então, festival de teatro, visita em museus ou no parque, né? Esses tempos também a gente ajudou orfanatos, né? No abrigo. Então, assim, o projeto Ônibus do Bem vai muito além do esporte, né? Ele é um braço ali da EFA, onde as empresas acreditam e incentivam o esporte, a educação, a cultura, né? E a gente deixa sempre aberto essa possibilidade para aquela instituição, aquela empresa que gostaria de fazer uma atividade social, que não sabe o que fazer, pode procurar o projeto do Ônibus do Bem para incentivar, né? Porque a gente daí não cobra das instituições os ingressos da criança, né? Então, assim, a gente faz esse deslocamento para o museu, as fanfarras, por exemplo, né? Então, tem todo esse apoio cultural também e educacional. Olha, isso para mim é novidade. E olha que eu leio muita coisa por aí, tá? Mas é muito legal que eu tenho certeza de que, assim como eu, tem muita gente que está nos acompanhando aqui não sabia disso, né? Então já vamos deixar assim o convite, se você quer ajudar, né? Empresário ou vamos lá, daqui a pouco tem até um grupo também que queira, né? Pode entrar em contato assim, também, né? Vamos olhar bem assim, financeiramente, né? Ele é um ônibus que ele tem um custo caro, porque pelo volume de crianças, cabe dentro de pessoas, o seguro é alto, né? Sim. Então ele é um ônibus que faz 4 km por litro por causa do ar-condicionado. Não é o Atupic que faz 12, né? Então ele tem um conforto, o banco é bem reclinável, né? Ele tem né? Ele tem banheiro, tudo. Então ele é um cara assim que... Mas assim, uma das coisas que a gente, quando pega mais apoio, e às vezes o pessoal principalmente das creches, das escolas, eles acham que, pô, a gente tem que ajudar, tem que dar, e a gente tem um limite, tá? Então o limite que a gente dá gratuitamente uma vez por semana para uma escola, tá? Mas que isso eu não posso porque eu tiro o motorista da empresa, né? Agora tem às vezes que a gente faz 2, 3, daí como é que a gente faz? Ó, quanto é que é a tua Tupic que tu alugou lá para fazer o coisa? É R$900. Então daí eu tenho um motorista terceirizado, né?
que cobra X por hora, tá? Que ajuda nós aí. Então, assim, eu te dou uma proposta. Tu, em vez de pagar 900, tu paga 300, paga o óleo e o motorista. Tá bom. Mas, então, assim, já ajuda tanto um como o outro. Porque daí ele faz no horário itinerante fora do serviço, né? E uma das coisas também que esse projeto ele tem fundamentação, assim, no seguinte, da caridade, da doação. Vou dar um exemplo. A Companhia da Meia, o Sérgio, né? Ele nos ajuda com todas as meias. Além de ajudar com as meias por esporte, às vezes tem algumas escolas que ajudam também com meias para fazer o brechó da escola, tá? Então, assim, é um baita parceirão. Vamos olhar assim, nós acabamos de fazer agora 1.500 camisetas e short, tá? Isso aí nós estamos falando de 700 quilos de malha. 700 quilos de malha são na faixa de 30 pila, 35 quilos são, né? Nós estamos falando de uma grana alta. Daí eu vou lá no Jair, na Lulimalha, Jair, ele não tem condição de vir. Até tem, mas, 700 quilos de malha, 700 quilos de malha, né? Então, Salemão, me paga o preço do quilo, do fio, 10 pila. Então, aí é um parceiro. Tá? Então, eu pego a malha, tingida, prontinha. Daí eu vou cortar a malha, eu preciso cortar. Entende? Então, vamos para mais um parceiro. Daí eu vou num parceiro, né? Daí eu tenho o Renato da Fitato, né? Que também, alemão, é muita malha para cortar, tá, mas eu vou botar aqui que eu dou um jeitinho. Daí chego lá na mulher que talha lá, o filho dela era do nosso futebol, né? Daí deixa que pro alemão eu vou cortar. A Fitato, daí cortou, né? Coisa. Daí nós mandamos costurar os shorts e coisa. Chego lá, a moça também tem filho que foi no futebol. Daí disse para André, não, para vocês eu vou cobrar só o fio. Então, assim, como vem tudo praticamente de graça, vai de graça para a gurizada, entendeu? Então, agora o Beto da Bela Janela me deu para fazer as bolsas, que a gente faz as bolsas, né? As mochilinhas, né? Então, vai assim. Por exemplo, o parceiro que nem nós temos é que a gente compra as bolas, que é a Dry, né? Lá de Saudades, acho que é a fábrica onde fabrica para Umbro, né? Também foi uma coincidência. Um dos apoiadores, né? O Henrique da Galileu, né? Um dia quis me ajudar, mais do que já ajuda financeiramente, porque assim são 14 professores, tá? Então, assim, eles não podem viver de caridade. Então, olha o que passamos na pandemia, por exemplo, um ano sem atividade. Daí o Henrique, ele me disse assim, vou te ajudar aí, cara. Eu preciso comprar bola. Eu disse, cara, agora atualmente não. Nós estamos precisando dar uma força para os professores. Daí ele deu financeiramente, mas daí ele chegou e ligou para um cara lá em Saudades e disse assim, tem aqui e tal. Me mandou, acho que foi 40 bolas no final do ano, né? Mais alguns pares de tênis. Um par de tênis e tal. E daí a André fez o quê? Fez uma propaganda da empresa. Né? A André ajudou e tal. Caiu num link lá, o dono viu melhor e tal. O que é isso aí? E daí nos abriu as portas. Então hoje nós compramos uma chuteira por R$40, preço de fábrica, para as crianças. Bola também, por esse preço. Né? Para cada 20 bolas que eu compro, eu ganho uma chuteira. Para cada 20 chuteiras que eu compro, eu ganho uma bola. Tá? Então, assim, tá. E a gente faz a campanha aí do tênis usado. Tá? Então, geralmente a gente precisa de 600 pares de tênis. Arrecadamos sempre 350, 380. Mas tem gente que chega na hora e diz assim, Alemão, não tem tênis usado? Vou te ajudar financeiramente, então com 100 pila. Com 100 pila eu compro 3 pares de tênis lá em Saudade. Entende? Então, assim que vai. Então, a gente tem uma... Daí, como veio, a gente transforma tudo isso aí para eles, entende? Para ajudar melhor essa coisa. A criança, o aluno que participa ali, ele não tem custo nenhum, não tem mensalidade, não tem... Ou eles fazem uma contribuição também? Eles fazem uma contribuição para o professor. Certo. Tá? Porque o professor, a gente dá uma ajuda para ele de custo, né? E uma boa parte dos núcleos aí são, como é que eu vou te dizer, são de apoiar a tiragem da rua, né? E, por exemplo, Itapema já é um núcleo bem diferenciado, tá? Então, que é o professor Ibu, que era jogador de futebol, tá? E em Gaspar nós temos o Rossetti, que era jogador de futebol, tá? E temos 2 professores aposentados. Agora fala tu aí, que agora me deu um branco, tanta gente que tem lá. Não, Quantos certo. núcleos são hoje?
Hoje a gente está separados em 2 núcleos em Gaspar, 1 em Pomerode, 2 em Itapema e 11 em Blumenau na parte de futebol e 2 na parte de vôlei em Blumenau. Então, além do futebol, futsal, society, a gente também tem a parte do vôlei. Então, numa contextualização, temos 13 professores no total e 3 estagiários, 2 voluntários, que sempre estão ali acompanhando. Por exemplo, no Clube de Cassitiro Blumenauense aqui, o Clube Blumenauense aqui em Blumenau, a gente tem um professor e mais um voluntário, que ele está estagiando na parte da faculdade, e ele aproveita esse momento ali para aprender junto com o professor, estar junto, entender toda a contextualização. Então, a gente também tem os voluntários. Aproveitando essa parte de voluntariado, né? Realmente, hoje o podcast ele é muito especial, porque hoje é o dia do voluntário. Então, a gente tem que aproveitar também para agradecer esses professores, os estagiários, os pais que muitas vezes nos eventos vão ajudam nossos amigos na feijoada, na pastelada, familiares, né? É uma gama de pessoas envolvidas, uma rede de apoio muito, muito grande. Legal. Então, a EFA, com certeza, tem muito a agradecer, né? Desses professores, hoje, além dessa parte esportiva, a gente também tem a de inclusão. Por exemplo, tem o professor Rossetti lá em Gaspar, está com autistas. A gente tem autista ali no Clube Blumenauense também. A gente tem os deficientes auditivos lá no vôlei no Centenário. A gente tem um grupo de vôlei lá específico. Estão junto, mas tem um intérprete de Libras lá. Então, além de tudo, também fazemos a inclusão. Legal. Daqui a pouco tem que mudar o nome da EFA, tem que botar o vôlei junto ali. Não, na realidade vai mudar, porque assim, o nosso sonho de consumo, tá, era o PAF, tá? Que era o programa que nós patrocinávamos no SESI, que é o Programa Atleta do Futuro. Lá tinha 18 modalidades. Tá? Porque não é todo mundo que gosta de futebol. Tá? Então a gente já implantou o vôlei, mas a ideia futuramente, a gente também tem o apoio do judô e karatê, tá? Mas a ideia futuramente é quando pegar corpo, no sentido assim, corpo que eu digo assim, ó, só com caridade não dá para fazer, tem que ter dinheiro, né? Então, como a gente estava falando antes, nós perdemos aí ano passado mais de 440 milhões do governo federal, tá? Por falta de projetos sociais, projeto esportivo. Daí a gente foi acompanhar, foi ver o que o Joinville levou, Jaraguá levou, Chapecó levou, e a nossa região, por falta de projeto, não levou nada. Então, estamos amadurecendo, agora estamos tendo aí a utilidade pública estadual. Existem alguns deputados, né, da nossa região que estão fazendo projetos que vão ajudar muito. Tá? Então, assim, futuramente vai ter um corpo melhor, né? A ideia é usar, porque eu acho um desperdício, por exemplo, as nossas redes públicas, quadras públicas, tá? Final de semana está fechado. Então, tudo com a parceria público-privada dá para nós usar uma boa parte disso aí. E aproveitando hoje, já que é o dia do voluntariado, eu também não posso deixar de agradecer, porque nós temos algumas pessoas, tá, que são médicos com alguma especialidade, dentista, oftalmologista, tá, que eles prestam um bom serviço para a nossa gurizada. Tá? Então, como sou carente, neurologista, tá? Então, assim, ó, hoje o meu agradecimento também vai a todos eles, no sentido assim, porque dão uma força legal para nossas crianças que não têm condição de... Então, cada um desses médicos aí, eles me dão atende uma criança por semana. Tá? Então, assim, ó... Se tiver o nome, podemos citar, porque aqui não é proibido. Tá? Então, aí, ó, depois a gente manda o boleto para eles. Então, assim, ó, eu tenho o Gustavo Schiavon, né, o Guilherme Ferroni, que são dentistas, tá? O Rodrigo Medeiros, que agora parou, mas ajudou muita gente. O Jacques Esinger, que é neurologista. O Ricardo Serpa, tá? Que opera o joelho hoje opera o joelho dos pais que foram mas deu uma força muito grande ao nosso professor. O Ruiz Zócoli também, Ruiz Dael Zócoli, né, que fez o trabalho. E eu tenho uma clínica, tá, que também ajuda muito nós aqui,
na parte da visualização deles, né? Então, assim, muito obrigado a todos eles. E como eu falei, sozinho eu não faço nada, cara, tá? A gente tem um bom hall de empresas atrás ajudando. E também por ser seriedade, com compromisso com a gurizada, a gente vê que a gente tem respaldo político, né, nesse sentido, né? E credibilidade. Mas nós só somos o que somos porque nós temos eles, tá? Então essa é a diferença. E faça bem, não importa quem, né? Que legal. Para dar conta de tantos núcleos, são quase 20, né? Hoje são 1.100 crianças movimentadas. 1.100. A única coisa que a gente tirou, por exemplo, nós tínhamos futebol para Down, entende? E daí esse ficou caro, uma época que a gente tinha exclusivo. Daí a gente foi obrigado a retirar esse ano. Talvez ano que vem a gente volta. Porque assim, ó, na realidade são poucas quadras que nós temos aí que eu vou dizer que é de graça, tá? São assim, ó, o Castelo Brandense do SED de graça, o SESI nos cedia de graça uma boa época, mas depois que também não está fácil para ninguém, a gente tem um preço melhor, mas a gente paga. O Centenário a gente paga. Então, as escolinhas nós temos a escolinha da Coab, por exemplo, que é lá no campo do Rafinha, também pagamos mensalidade, quadra, apesar de ser durante o dia, né, não ter ninguém usando, mas a gente colabora. O Corinthians, né, então tem, e sem contar uma série de lugares assim que os caras pedem uma ajudinha que isso nem está no projeto. Tá? Que daí eu digo assim, não, vamos olhar lá, vamos mandar, vamos ajudar, o que precisa. Bom, precisa de umas traves. Então daí a Alumetal dá um jeito de fazer, faz as traves, manda para lá. Então assim, o negócio é incentivar, né, cara? Porque o celular tá tomando conta, infelizmente a droga tá comendo conta, né? Então assim, nós temos que mostrar que para quem tem vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Que bacana, que bacana. Bom, ao longo desses anos, então, algumas dezenas aí de milhares de crianças, né? Passou contabilizado mais de 15 mil, tá? Gente, é força. Então, assim, eu agradeço muito a nossa empresa, tá? Porque assim, ó, se nós não estivéssemos bem, nós também não teríamos continuado. Tá? Então, assim, hoje, quando o cliente compra um produto da nossa empresa, ele está destinando uma parte, né? Porque isso aqui é uma coisa que nos custa hoje, financeiramente, né? Você sabe, 1.000 crianças não é fácil, né? Mas hoje ela tem um recurso de 40, mais ou menos na média, 40, 45 mil reais por mês de despesa, considerar ônibus, bola quando compra. E os nossos eventos são como? Nós temos uma arrecadação dos apoiadores aqui de 18 mil. Então, assim, não existe milagre, né? Conta é conta, matemática é conta. Então, nós temos o rancho da Alumetal que serve para aluguel para algumas atividades de aniversário. Então, esse recurso fica tudo para eles. Tá? Nós temos aqui uns parceiros, vou dar um exemplo aqui, a Banda Lasqueira. A Banda Lasqueira, ela nos faz dá um show gratuito. Daí, nesse show gratuito, o Castelo Brandense me dá o salão gratuito, daí eu faço 1.500 risoto e carreteiro gratuito. Não é gratuito, mas a gente vende para poder comprar 200 bolas com o show dele. Nós temos aqui a equipe Arromba. A equipe Arromba, nosso parceiro, nos faz a feijoada uma vez por ano. Então esse ano nós fizemos 1.300 feijão, né? Então assim, ó, com essa parceria nós compramos as outras 200 bolas. Não são números pequenos, né? Não, aqui é tudo exagerado, verdade, né? Cara. É tudo exagerado. Assim, ó, nós fizemos agora 2 meses atrás, numa sexta-feira, o pastel para poder pagar aquelas malhas do Lulimalhas. Eu estava desesperado, como é que vamos pagar tal. Se eu tirar da Alumetal lá, eles vão me esfolar agora, né? Então, vamos. Daí fizemos um pastel, era para vender 1.500 pastel, nós vendemos 2.300 pastel na sexta-feira. Mas daí como é que funciona a parceria? João Clamar me manda 250 aqui, 3 horas da tarde. A Luminária Blumenau me manda 200. Me manda, e assim, ó, pronto. Então assim, ó, somos abençoados, mas porque também temos parceiro, né? Então assim, e assim vai. O que está faltando agora é o nosso show da Banda Lasqueira, né? Para completar, que está atrasado, porque em função de também agenda, né? Mas assim, ó, isso é o último encerramento que falta do grosso de verba, né? E talvez ano que vem também vai ficar diferente. Como eu falei, tem umas leis que estão para ser aprovadas, já estão na CCJ, da Assembleia Legislativa do Estado, que vai facilitar muito
a nossa região aqui, porque a empresa vai poder destinar 1% do imposto, do ICMS, direto para a fonte que está solicitando, entende? Não vai cair no FIA, não vai cair alguém vai ter que administrar para depois repassar. Então vai ser um negócio muito legal, muito bom para todas as atividades. Não é só para o esporte, é para a cultura também. Porque hoje eu vejo assim, a gente apoia muito as fanfarras, né? E a gente vê a dificuldade que a nossa escola tem de manter isso aí. Então vai ser uma lei muito legal, muito boa para ajudar isso aí. Vamos acompanhar de perto, porque isso realmente... Não, eu tô direto lá na CCJ do Estado, lá fazendo uma pressão, tá? Porque é um interesse muito grande para todo mundo. Né? Porque o imposto vai poder direcionar 1%, tá? Do teu imposto mensal para uma instituição, cara. Então, assim, vai chegar na hora do socorro. Né? E tu sabe que vai para o governo para ele voltar aqui. No normal, só volta já 12, 13% do que tu manda para cada milhão, volta 120%. Então seria uma chance de dar um socorro rápido, tanto para a cultura como para o esporte, nesse sentido aí, né? Com certeza. E não vai interferir nada aquilo que vai voltar, porque ele volta praticamente o mesmo depois. Mas para quem vai fazer uso, é diferente. Vai ser imediato, né? Deixa eu perguntar, como é que esses alunos chegam até vocês? É feita uma seletiva? Abre inscrição? Como é que faz? Então, essa parte das inscrições muitas vezes é pelas mídias sociais, onde os pais acabam procurando, e também divulgação nas escolas. Então, no início do ano, os professores, eles vão até as escolas, mencionam, olha, vamos ter as atividades, tal dia, tal horário, e então os que têm interesse vêm participar. Aí a gente faz a ficha de inscrição, e daí, assim, começam as atividades. Durante o ano tem bastante entradas e saídas, e também com as atividades acontecendo, rodando, o pessoal começa a ver, começa a perguntar o que está acontecendo, que jogo é esse, onde é que está aqui, né? Então acaba vindo durante o ano também. Mas a grande maioria é divulgação nas escolas. A grande maioria. Mas nunca são alunos necessariamente novos, eles continuam no ano seguinte? Sim. Geralmente os alunos iniciam, a gente atende a partir dos 6 anos. Tem alguns núcleos que é a partir... Isso, a partir de 10. Tem locais que é a partir de 10, mas tem locais que é a partir de 6. Então, geralmente o aluno sabe, daí a família sabe, aí o primo, daí convidam aqui, convidam lá. E daí vai ampliando, assim, as informações também, né? E daí, quando tem competição, é legal, os amistosos, porque daí também, ai, que legal, tá tendo jogo, daí acaba chamando. E tudo isso tem muito... A gente tem muito a agradecer aos professores, que é eles que fazem a diferença lá na ponta. É eles que, né, estão ali diariamente com as crianças fazendo, através do esporte, esse poder de transformação na vida deles. Então, a dedicação dos professores realmente ela é ímpar e impagável. Né? É eles que fazem essa diferença na vida das crianças e indiretamente nas famílias também. Né? Inclusive tem 2 professores, tanto o senhor Tacílio, né, e o Rubens, que às vezes assim, o professor passou lá um tempo na sala de aula, agora chega, agora eu vou descansar, né? Não vou mais querer me incomodar com a gurizada. E são professores aposentados que estão ali dando experiência deles para... E precisa ver o incentivo que ele faz em cima da gurizada. Então, assim, isso aí não tem preço. Porque ali tu sabe que não é por causa de uma situação só financeira. O cara tá indo por sangue, o amor à vida deles, né? Pelo esporte, né? Com certeza. E acaba sendo também vamos lá, ocupa o tempo dele também, né? Exato. Daquilo que ele já sabe, né? Então, assim... Que bacana. Bom, a gente até já falou aqui, mas eu vou pedir para vocês reforçarem, né? Como pessoas e empresas podem ajudar vocês. De que forma? O financeiro eu sei que é importantíssimo, né? Para qualquer instituição ele é importante. Nós temos várias cotas, né? Então, assim, por exemplo, tem muitas empresas que estão no projeto que nos ajudam, não financeiramente, mas assim, vou dar um exemplo, a mecânica do ônibus. Nós já temos uma empresa que nos dá. A contabilidade da EFA,
nós já temos uma empresa que nos dá. Né? Então, assim, são valores, né, que se fosse pagar era muito mais caro do que a cota que a gente talvez tivesse que tentar vender. Né? Nós temos aqui a Albenaus, que não está nem no projeto, mas a Albenaus, cada vez que manda arrumar o ônibus lá no Albenaus, ele não cobra. Entende? Então, assim vai. Mas, assim, a gente precisa de recurso. Né? Porque o que a gente faz? Conforme o recurso que entra no bairro, por exemplo, né, a gente investe mais no bairro. Tá? Então, assim, nós temos assim a cota diamante, ouro. Vou deixar a dona Andréia falar, né, que é a coordenadora. Pode falar, não tem problema. O ouro, diamante, prata e bronze. Né? São 20 mil, 15 mil, 10 mil e 5 mil, por exemplo, por ano. Tá? Então, conforme a cota, você tem a marca no material esportivo. Conforme a cota, você tem o seu apoiador só do ônibus. Né? Eu quero ajudar, mas não quero aparecer, não sei o que. Tal. Daí tem outra. Isso acontece muito. Tá? Mas eu acho que assim, o que não é visto não é lembrado. Né? Então, assim. E muitos também usam a marca porque, tipo assim, já estou ajudando a EFA, então, agora eu posso ficar sossegado. E é em cima disso que a gente vai fazendo o planejamento, né? Então, assim, o planejamento para o ano que vem é nós movimentar, chegar, tentar, se tudo der certo, com outra atividade esportiva, chegar a 2.000 crianças. Tá? Então, nós já estamos fechando já. Agora eu não posso, porque o mercado está assim, mas ano que vem dá. Não, ano que vem meus projetos estão assim, e é em cima disso que a gente vai planejando. Né? E se eu tivesse mais recursos, nós teríamos mais crianças. Porque tem um monte de gente aposentada, que nem o Rubens, que nem o senhor Tassilo, que quer ajudar. Como também temos um professor que era do nosso futebol, né, que é o lado do Corinthians. Que o professor José, lá da Itopava Central. Que está estudando. Ele fazia um trabalho, além do Corinthians, ele fazia um trabalho lá O loteamento do Kleber. O loteamento do Kleber, que teve que parar, infelizmente, tá, por problema de vizinho, não querer barulho. É assim, tem dois lados, né? Tem dois lados o negócio aí. Então ele levou as crianças do loteamento Kleber lá pro Corinthians. Daí tu perguntou se tem que pagar, como é que funciona. Lá essa turma não tem condição de pagar. Só que às vezes, vem cá, vamos falar bem a verdade, uma ajuda pro professor de 2 cervejas que dá R$30, né? Acho que todo mundo pode ajudar. Tá? Mas tem muita gente que não ajuda. Né? Então eu sempre digo pro pai quando vem reclamar, isso aí não é de graça, vai ter que cobrar. Não, é uma ajuda voluntária, professor. O que a gente dá é um fixo para ele. Mas aquele fixo ali a gente sabe que não. Então tem professores que tocam 2 lugares ao mesmo tempo. Tá? Então é porque a gente está pagando eles numa medida do que trabalha, né? Então tem que ajudar. E daí os pais às vezes reclamam, que eu sempre digo, olha, é melhor ter o craque da bola do que o craque da pedra, né, gente? Que uma pedra de craque é esse preço. Tá? Então invista no seu filho, cara. Faz ali, acompanha. É uma pena que hoje a gente não tem 10% dos pais que acompanham. Um grande exemplo disso foi no evento do Dia dos Pais. O evento do Dia dos Pais, a gente fez medalhas para eles relacionadas ao Dia dos Pais, organizamos, convidamos, reforçamos, e poucos pais apareceram. Puxa. Então, assim, e foi tão legal os pais que apareceram, porque as crianças, era um brilho nos olhos das crianças, assim, fazendo atividade. Então, os pais lá correndo, brincando e chutando pro gol, enfim, jogando vôlei junto. E daí ganharam a premiação no final. Foi tão, tão legal. E a gente gostaria que todos tivessem essa experiência. E daí aquela criança que o pai não foi, ou no evento que a gente fez no Dia das Mães, a mãe não foi. Dá até uma dorzinha no coração. Mas a gente também tenta incentivar e fortalecer essa questão da família também, né? Mandaram a medalha para a criança entregar? Sim. As crianças pegaram e levaram para casa. Puxão de orelha no pai, né? Ó aqui, pai, ó. Tá ganhando, medalha. Mas não deveria. Essa medalha. Você não foi jogar, mas tá aqui essa medalha. A gente sabe que tem muitos pais que têm compromisso também, né? Assim, sim, mas sim. A gente também sabe que tem muitos... E eu vejo pelo colégio. Eu vou falar assim porque eu tenho uma filha mais velha com 37, o Renan com 32, o Ariel com 26, eu acho,
e agora eu tenho a Ayla com 3. Né? Então eu vou começar de novo a viver tudo as escolas de novo. E uma das coisas que, como meus filhos todos foram em escola pública, tá? Nasci em Leonida Vestre e no Vidal Ramos. A gente acompanhava sempre. Eu sempre fui presidente da PP, tanto no lado como no outro. Tá? Sempre fui, assim, ó, uma coisa que me deixava já há 30 anos atrás brabo é que tu não conseguia botar 10% dos pais no colégio, cara. E isso continua e caiu cada vez mais. Né? Mas nós, uma escola de quase 1.000 alunos, que na época que meus filhos estudavam no Vidal, que ainda continua quase com 1.000 alunos, né? Vinha 50, 80 pais, cara. Né? Então, assim, a gente tinha que fazer uma campanha para trazer os pais para a escola. E o pai hoje, ele pensa, a escola não é depósito do filho, cara. Né? Então, assim, mudou bastante nesse sentido. Né? Então, assim, é lamentável, mas tem que ter a participação dos pais em tudo. Não é na escola, é no esporte, acompanhar, ver o filho quando chega, quando sai, levar, buscar. Tá? Porque assim, eu estou num lado assim, que a gente acompanha, por exemplo, eu tenho meninos que eram do meu futebol, que hoje, pô, foram, como é que eu vou te dizer, bem desviados. Tá? No sentido assim, estão comandando alguma parte de tráfico no bairro. Aí. Tá? Eu tenho um caso aqui de um menino que era nosso goleiro na 1º de janeiro, que já acho que já faz uns 10 anos, mas até foi assassinado por problema de droga. Tá? Um guri com 16 anos. Então, assim, pô, isso tudo é reflexo do que é família, né? Entende? E uma outra parte que a gente, assim, leva muito, porque nem o que acontece com o jovem, né, cara? Hoje, quem vai empregar hoje, né? Agora eu vou falar como empresário. Tá? Eu pegar um gurizão ali, para trabalhar, eu tenho que dar R$2.000 por mês para ele. Por mês, esse mesmo salário, eu pego um pai de família que precisa trabalhar. Então, hoje o jovem está bem discriminado no primeiro emprego, assim, no sentido. Por quê? Porque hoje o Brasil está em segundo, ou primeiro lugar, tá, na turma do Neném. Tá? Então, assim, ó, de 38 países, nós estamos em primeiro lugar. Hoje nós temos 52 milhões de habitantes, tá, que estão dos 17, 16 anos aos 22, 24, sem trabalhar e sem estudar. Tá? Então, tu já pensou, tu tem um quarto da população do Brasil que não está nem aí, cara. À toa. É. Então, a gente começou a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos. Né? Então, o que a gente faz nesse nosso projeto aqui, que vai incentivo o estudo e tal. Então, como nós estamos bem espalhados, daí eu tenho, por exemplo, aqui a Celgron, eu tenho a Joclamar, tá? Eu tenho várias empresas que estão numa região do núcleo. Tá? Então, esse menino, ó, a gente conhece ele desde pequeno, tá? É uma família, tem um reflexo, precisa trabalhar, tal. Tu vai dar, daí essa história, pô, vai dar uma chance. Não, às vezes tu tem que pegar quem tem vontade, cara. Tá? Assim também funciona na parte do quartel. Tá? A gente incentiva, porque hoje é uma tristeza, ninguém quer servir. Mas eu tenho 3 meninos nossos que a gente incentivou a servir, eles foram para o NPR, hoje o cara é subtenente, tá? Do Exército, foi o melhor atirador. Enquanto eu tenho alguns que foi. Eu tinha um menino, por exemplo, que na época existia a BAN, tá? Que, pô, a gente fez um núcleo esportivo lá na BAN, que hoje está virado no depósito de. Não vou nem falar o nome que está virado aqui lá. Mas lá na BAN nós tínhamos uma escolinha de futebol lá. Tá? E tinha um menino lá que ele completou 18 anos. E, pô, e agora não tinha família? O que vamos fazer com o guri? Tá? E só, nós temos uma chance para ti, cara. Vamos servir o quartel. Tá? Então, cara, conseguimos conversar com o comandante na época, porque o quartel não aloja mais ninguém. O quartel é meio período, vai embora. Tá? O menino, como pode alojar alguns no sentido de cuidar do batalhão e tal, na época deu certo, ele serviu, ficou lá, e hoje ele está naquela. Lá na. Pô, me deu um branco. Aqueles que andam de cabelo. Legião da Fronteira, a Legião lá na França, que é a colônia da França. Sim, me foge o nome também. Mas... que é... um legionário, sim. Eles contratam
Deu branco aí, mas é o exército francês que contrata o pessoal para ficar lá naquela região, lá no Oriente Médio. Tá, e ele manda foto para nós de vez em quando. Então, assim, ó, é um soldado de carreira. Tá, que era um menino que era um guri abandonado, sem pai, sem mãe, que viveu num orfanato um bom tempo da vida dele. Precisava só uma oportunidade. Legião da. Não é boa vontade. Legião. Esqueci, mas é uma. Então assim vai, né? Nós temos hoje nós temos um subtenente que está aqui no batalhão, que também é de futebol, e assim vai. Então assim, tem muitos caras que hoje trabalham em algumas empresas, né? Esses dias nós tivemos aí eu cheguei e disse assim, eu fui lá para renovar o contrato com a Galileu, com o Henrique. Daí ele chegou e disse assim, pô, Alemão, vou te falar a verdade, um dos motivos que a gente renova contigo é porque o meu técnico que viaja aqui pro mundo inteiro era do teu futebol. E ele me fala o que tu fazia e tal. Então, assim, ó, o cara tá com 30 e poucos anos, cara. Então, assim, a gente colhe tudo nessa parte aí. Então, assim, ó, a empresa que quiser ajudar, entre em contato com a gente, tá? Tem várias modalidades. Ele pode anotar um núcleo só para ele abonar, né? Só, não, eu quero fazer alguma coisa. Como agora aqui, nós temos aqui a H-Park, né? Por exemplo, ali eles estão querendo natação. Tá? Daí é um buraco mais embaixo ainda, né? Porque os clubes, só quem tem é clube particular, né? Então, assim, mas nós estamos vendo aí, é um projeto bom, só eu quero bancar um professor de natação, tá? Então temos que arrumar um clube que tem água quente, né? Porque se eu for numa coisa privada aí vai ser mais caro ainda. Então, essa jogada. E outra coisa que é importante, tipo assim, não quer dizer que a gente tem lá a escola Almirante Tamandaré. É só para os alunos da Almirante Tamandaré. Não, aquele núcleo lá atende mais comunidade da região, né? Então eles vão tudo para o Vidal Ramos, o Vidal está em reforma, vão para o SESI, e assim vai. Então cada lugar desse tem uma... E vai falando, né? Vai vindo, vão vindo, e motiva eles também. Né? Daí uma forma seria entrar em contato conosco, pode ser pelo e-mail, aefa.alumetal@gmail.com, ou entrando em contato com a empresa, com a Alumetal. Aí eu estou lá, posso estar atendendo a pessoa, ou a pessoa ligue, enfim, a gente agenda um horário para conseguir conversar e ver qual que é a melhor forma da empresa ajudar, ou a pessoa física também, que a gente tem algumas pessoas físicas que apoiam. Uma coisa assim que também agora, já que aqui não tem formalidade, então eu vou te contar uma vez eu estava fazendo meu apartamento em Itapema, eu botei 16 jogadores. Tá? Porque chega já dezembro, o campo aqui fecha tudo, eu levei eles para treinar na praia, justamente para nós ir para essa Copa que nós fomos campeão. Daí o Wallace pegou os meninos, levou tudo para a praia. Pensa depois do dia acabou as aulas, que foi 8 de dezembro, nós levamos tudo para lá aqui, ó, direto na areia. E tu sabe que o futebol na areia é pesado, né? Depois tu pega uma grama, aquilo entra de foice, né? Então ficaram lá, fomos lá, puf. Daí um cara, que é meu vizinho, que eu nem sabia quem era o cara, eu sabia que era meu vizinho do Rio Grande do Sul, lá de São Borja, tá? O Isidro. Daí eu olhava assim, olha, irmão, o que essa gurizada tudo no teu prédio aí, sobe, desce. Imagina, 16, né, cara? Né? E daí eu contei a história, isso aqui é uma gurizada e tal. E como é que tu vive? Cara, eu só vivo fazendo risoto e carreteiro, porque o arroz é barato, tá? Mas eu não sabia que o cara tinha uma arrozeira, como se diz assim, né? Esse cara ficou durante, eu vou te dizer aqui, uns 6 anos me mandando 500 quilos de arroz por ano, tá? Hoje não, porque ele vendeu, na pandemia ele vendeu mas tu vê, a gente só fazia, daí nós tínhamos arroz Coma Bem, né, se não me engano, e Prato Fino, eram 2 marcas. E daí, como eu ganhava todo ano 500 quilos, eu usava na faixa 250 quilos por ano. Daí chegava no final do ano, a gente passava para os asilos, as ONG, né? A Eurípides Barçanufo e tal, a gente ia passando. E eu perdi esse apoio. Mas para tu ver, um cara lá de São Borja, que está 800 quilômetros daqui, ajudava. Viu um movimento, achou meio... O que está acontecendo, né? Então assim, ó, como hoje nós temos uma empresa lá em Saudades, né, que também ajuda nós aqui, e às vezes assim o recurso da região aqui ajuda mais também, mas assim, para tu ver como quando a pessoa é do bem assim, que vê que tem, né, ajuda, não importa a distância, não importa a localidade, né? Então é dando que se recebe, essa é a realidade.
Eu ia te perguntar a questão do emprego, né? Se tu levas também para dentro da tua empresa Levo. alunos. Não, levo. Alguns. Tem muitos funcionários meus hoje que estão lá comigo já há boa parte de tempo, tá? Que foram os jogadores. Passaram Passaram o banho grosso. Porque assim, uma coisa é Jesus, outra coisa é Genésio. Né? Como eu digo para eles, ó, tá aqui. Começa aí. Tocou. A caridade a gente faz lá fora. Tá? Aqui é produção e tal. Então lá, muitos estão lá. Tá? E tem muitas. Porque hoje, assim, do jeito que está o mercado, tá? Se você pegar alguém que tem vontade, já é uma grande vantagem. Daí quer aprender, tu vai indo, né? Porque hoje o que está faltando aí é a iniciativa da gurizada, cara. Sabe? Eles estão assim. Sem valores nesse sentido, tá? Mas assim, estão muito assim na colinha do pai e da mamãe, né? Se eu te contar esses dias, eu fui ligar para um currículo de um cidadão com 24 anos, tá? Eu fui procurar, eu olhei assim, Ponta Aguda aqui pertinho, né? Eu precisava de um técnico aí, um cara que o saláriozinho não era tão ruim, né? Mas o cara tinha acabado de sair do Senai, se formou lá, disse, na hora da entrevista por telefone, a mãe que atendeu perguntou, queria saber quanto ia ganhar, o que ia fazer. E tal, disse, não, a vaga não é para a senhora, é para o filho. Então o cara com 24 anos dormindo em casa e nunca trabalhou, cara. Tá, então quando tu pega um que já vem com vontadezinha lá dos 16, coisa, né? Porque tem que ter vontade, cara. Tá? Então isso aí, uma boa parte de ser culpado é os pais, cara, infelizmente. Tá? Principalmente quando deixa. Não quer trabalho, quer emprego, né? Tem que ter valores, né, cara? Tem que ter valores e assim, ó, saber, né? Não é bem assim. Tem que pensar numa coisa, cara. Não é deixar o mundo melhor para os filhos, mas os filhos melhor para o mundo, cara. Porque senão nós estamos ferrados, né? Mas a gente emprega, indica, tá? E também incentiva na parte de estudar, né, cara? Porque tem muito cara assim que, ó, tem que fazer um curso, não tem? Arruma patrocínio, tá? Esses dias, por exemplo, nós fizemos um livro para um menino no colégio aí, o Davi, as histórias de Davi. Eu recebi lá na Câmara um e-mail dos vereadores. Meu filho queria fazer um livro, tal, coisa, tal. Eu disse assim. Daí o meu estagiário lá chegou e disse, esse menino é lá do teu colégio, Vidal Ramos. Daí eu peguei e fui lá no Vidal Ramos. Falei com a escola lá. Daí cheguei lá e disse assim, quem é o Davi? Quantos anos tinha o Uri? 8 anos. Davi. Daí eu disse assim, me convence por que tu quer o livro. O Guri me convenceu. Tá? Daí eu disse assim, mas agora não dá para tirar da EFA isso aí, né? Mas assim, vem cá, vou te levar lá para falar com a dona da empresa lá e botei lá fomos lá no Metal, daí, que hoje quem administra a empresa é minha ex-mulher, né? E a minha filha. Agora convence esses 3 aí que tu tem que fazer o teu livro, né? O menino convenceu, os 3 saíram chorando. Então vamos fazer o livro. Só que tu sabe, para fazer um livro, cara, não é assim. Então ele tinha só os rabiscos. Isso dá algumas horas de criação, tá? Daí nós fomos no Faustão, na FJR, né? Faustão, eu vou precisar de uma montura. Também não cobrou nada, disse, não, vamos ajudar. E daí foi o seguinte, nós tínhamos que fazer 1000 livros pro menino, né, cara? Tem um custo, né? Então, assim, daí eu ligo lá para ver, cara, vamos cortar, vamos dividir 5.000 aí, cara, e 10 patrocinador, tal. Daí saiu as histórias do Davi. Luiz Miguel. Muitos patrocínios, empresas que apoiam a EFA, né? Que não tem nada a ver, só, vem cá, vamos dar uma mãozinha. Daí eu levei assim no almoço o Davi para convencer alguns patrocinadores e tal, daí tu conversa. Então, esse menino, esse Davi, ele tem 8 anos. Cara, esse é o guri que a gente vai ter que investir nele. Tá? Tem vontade. Porque o cara com 8 anos tem aquela vontade que ele tem, tu imagina se não deixar isso morrer, cara. Tá? Para fazer um diamante, cara, tu sabe, tu pega um carvão de todo tamanho para fazer uma pedrinha, né? Então tu tem que desbastar a pedra bruta aí para
ficar polida. E quando tem essa situação que eles já se despontam São logo, diferenciados, né? De fato tem que botar o olho em cima e vamos cuidar dessa pedra aqui, porque... E incentivar, né? E uma coisa também que não é... A gente também, vou dar um exemplo assim, que quem se ressalta assim no sentido do esporte. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um menino que está 1 ano já, né? Brian já. Ele está lá no Juventude de Caxias. Ele tem 11 anos. Era nosso atleta da EFA Pomerode, né? Lá do nosso núcleo de Pomerode. Participou de um seletivo no final do ano. Que legal. E foi selecionado. O Peneirão, a seleção, né? Eram de 3 dias. No primeiro dia ele já foi selecionado. Vai para casa, buscar as malas, só que assim, 11 anos não pode alojar. Daí criamos um embrolho com a família. E agora? Tá? Então assim, nós arrumamos, ele foi lá, arrumou um apartamento. A mãe saiu de Pomerode, tá lá cuidando dele. Então a EFA apadrinhou, nós pagamos esse aluguel. Tá? Então assim, mas com aquele recurso do aluguel eu podia sustentar mais 20 crianças aqui. Só que eu também não posso deixar morrer na casca. Mas vocês vão ganhar dinheiro. Não, esquece. Não vamos ganhar nada. Por quê? Todos que se formaram, que foram para frente, quando ganharam dinheiro, não me deram nada. Tá? Porque a gente garante até um ponto. Se eu dissesse assim que o menino tem contrato já com o empresário aqui, o Juventude não pegava. Tá? Porque tem a máfia também. Tá? Então assim, então a gente vai caminhar até um ponto. Mais tarde, se ele realmente disputar, tá? Então eu espero que também reconheça, né? Mas assim, nós não podemos deixar morrer na casca com uma chance dessa. Como eu tenho alguns guri aqui que estão no metrô, tá? Que na época a gente encaminhou, a gente, esse cara é acima da média, né? Então a gente, bota lá. Daí o metrô levou, tá? Hoje usa as categorias sub-20, se eu não me engano, tem uns 3 ali que saiu da gente, tá? Que na época para ir pro metrô tinha que fazer um exame do coração que custava R$800 e agora, senão não entrava. Daí tem os parceiros aqui que em vez de cobrar 800, cobra 400. E assim vai, cara. Então assim, daí é o problema de pai. Pai. Porque tem pai que chegava a pagar dinheiro, cara, por mês para manter o guri no clube, né? Eles esfolam isso aí. Não? Então assim, o nosso negócio é das bases, cara. Incentivar, né? E também assim, tem advogado nosso aqui que vai dizer assim, isso aí é uma fria, mas tem muito pai aí que chegava assim, chegava a pagar um salário mínimo por mês pro meu filho ficar na base do clube lá treinando, que tu não sabe se ia dar certo ou não. Tá? Então, nessa parte, a gente é bem sério e justo nesse ponto. Mas nós temos que ajudar o guri. É que além dessa questão, vocês estão dando justamente esse encaminhamento. Esse é o propósito de vocês, né? É isso aí. E que nossa, é muito, muito 10, assim. Atende, então, de 6 a 16. Isso. Essa é 6 a 16. A intenção principal é incentivar e transformar vidas, né? Todo final de semana tem aula? Ou durante a semana? Durante a semana. De segunda a sábado. Domingos ocorrem os amistosos, conforme competições. Cada Isso, exatamente. Tem lugar que é de segunda a sexta, tem lugar que é só sábado, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4, depende. Depende a localização, depende a possibilidade do local também, né? Mas, por exemplo, no vôlei. O vôlei ali no SESI é 1 vez na semana, mas lá no Clube Centenário é todos os dias, né? Então tem futebol que é 2 vezes na semana, tem futebol que é 3. Então depende do local e a disponibilidade. Eu acho muito legal quando a gente às vezes está saindo de um compromisso, assim, daqui a pouco você vê, não necessariamente os alunos de vocês ali, mas quando vem aquela tropinha, 3, 4, 5... Da mocinha nas costas, vai embora. É muito legal. Não tem preço. E você sabe que daí ali tá acontecendo alguma coisa boa, né, para a vida dessas crianças e adolescentes. Né? Isso é muito legal. Nós temos, principalmente da região, eu falo pela minha, né? Mas, por exemplo, quando nós tínhamos o Fabril,
tá? Nós usava a quadra da Sufabril. Pô, era uma quadra que estava bem no bolsão da Pedro Kraus, né? Né? Então hoje assim eu vejo a falta da Pedro Kraus. A Pedro Kraus não tem mais nem escola, tá? Que nós tínhamos a escola Tiradentes lá, e nós tínhamos a quadra lá dentro, e nós tínhamos a quadra da Sufabril, tá? Então assim, ó, é uma região que hoje não tem nada. Aí temos o SESI, né? Mas assim, a Pedro Kraus, ela perdeu a identidade dela quando ela não teve uma escola. Daí outras coisas tomam conta, né? Quando você não tem escola. E hoje em Blumenau, falando de regiões, assim, estamos praticamente em várias regiões, né? Então, é no Salto, na Itapava Central, na Itapavazinha, na Fortaleza. Por o canto do Rio Progresso. No Progresso, Garcia, aqui no Worcester, na Ponta Aguda. Então, são vários bairros sendo atendidos através da AEFA. Legal. E se algum bairro também quiser se interessar, às vezes algum professor que está nos ouvindo aí, que está aposentado ou que está na ativa também quiser, porque a gente também apoia muitas escolas, tá? Então assim, tem professores da Escola da República que queriam, posso fazer alguma coisa e tal, tá faltando material, a gente sempre arruma uma bolinha, material, colete, premiação, né? Isso aí também não ajuda. É uma forma de incentivar, né? Sim, sim, com certeza. Poxa vida, que bate-papo gostoso. Sabe quanto tempo a gente já está conversando? Não. Não. Quanto tempo nós temos aí já? 1h16. 1h16. Passou rápido, hein? Já deu quase um tempo e meio de futebol. Legal. Bom, a gente também já acho que já conseguimos aí dentro da proposta do nosso, daquele nosso roteirinho básico, a gente praticamente abordou tudo. Falta divulgar as redes sociais, né? Como, né, para quem quiser acompanhar também o trabalho via rede social, né? A divulgação disso. E que cada um possa deixar uma mensagem final aí para quem vai nos acompanhar, seja agora, né, de imediato quando sai esse episódio no ar, ou daqui a um ano, né? Sim, que for retomar e descobrir que temos esse episódio aí gravado, né? Bacana. Então, a AEFA, ela tem o seu Instagram, que é o mais ativo, tem o Facebook também. Então, é aefa.alumetal.esportes. Já que estamos contemplando várias atividades, então a gente já está ampliando para esportes, né? Então, ali no Instagram e no Facebook consegue localizar os nossos contatos, acompanhar os locais, os núcleos, os nossos apoiadores também, né? E aproveito o momento para convidá-los, quem tiver interesse em se voluntariar, fazer as atividades. No final do ano, a gente faz um encontro de todas as crianças. Então, a gente convida todos os núcleos. Então, é mais de 1.000 crianças lá, né? 1.100 crianças. O SESI fica para nós à disposição. A gente praticamente fecha o SESI para conseguir atendê-los todos e fazer essa integração. Então, nesse dia, a gente precisa de voluntários. A gente já tem uma data definida, que é em novembro. Precisamos de ônibus. E diante disso também a gente vai precisar de uma frota de ônibus para conseguir atender todas as crianças, porque a gente sabe que alguns pais não têm locomoção. É um dia também que a gente aproveita para os pais irem acompanhar suas crianças no esporte. É um mega evento para nós, no caso, né? Então, tem Papai Noel, tem brinde, tem sorteio, tem jogos, tem alimentação para as crianças, enfim, é bem amplo. Então, quem quiser nos apoiar, no final de novembro a gente tem o que a gente chama de encerramento festivo da AEFA, né? Que é bem, bem bacana. E também aproveitar esse momento para agradecer a todos, e quem quiser contribuir com a AEFA pode nos procurar, né, pela empresa Alumetal Placas, e também no dia 11 de novembro a gente vai fazer um pedágio com o intuito de arrecadar fundos também para a nossa associação. Bacana. Que legal. Bom, eu gostaria de aproveitar o espaço e agradecer, né, todos que colaboram, mas principalmente pais e mães, tá? Incentive seus filhos. Pode ser até no xadrez.
pode ser na dama, pode ser... Mas assim, ó, tem que se movimentar, cara. Tá? Tem que... Esporte é saúde. Assim, ó, o pessoal às vezes não entende. O americano, ele gasta, se não me engano, $40 de prevenção, tá? Na criança no esporte. Tá? Se eu tenho uma criança no esporte, eu tenho ela o quê? Mais saudável, eu tenho menos trabalho para a saúde e menos trabalho para a polícia, né? Nas atividades. Então, assim, ó, primeiro, os pais têm que acompanhar, incentivar. Quando eu digo, às vezes tem pais que não acompanham nos campos, mas acompanha, já está acompanhando, mandando ele ir, tá? Porque assim, ó, eu converso com muita gente na rua e eles dizem assim: ah, mas eu tenho medo, cara, meu filho está seguro aqui dentro de casa, no computador, tal. Não está aí, gente. Tá muito pelo contrário, né? Então assim, ó, nós temos que ter, para pegar a imunidade, como é que o nosso corpo pega imunidade? Nós temos que andar na sujeira, andar descalço, né? Então assim, ó, é a mesma coisa, é a linha esportiva. Se tu não puder sair, não se socializar, andando com o bom, com o ruim, com o preto, com o branco, tá? Dentro do apartamento tu não vai conseguir depois ter uma vida social lá fora. Então assim, é o meu ponto de vista. Tem pais que acham que não, né? Que acham que aqui está mais seguro, tá? Então assim, ó, a vida segue, né? Nós temos que tocar. Eu acho que às vezes levando uma empurradinha aqui, uma empurradinha ali, eu vejo, porque a minha filha, ela vai na creche aqui do lado, tá? E nós botamos ela ela está desde os 2 anos na natação e no balé, que nem podia ir no balé, mas já vai. E agora botamos no jiu-jitsu, né? Ela não quis participar porque tem que agarrar a pessoa, tem que brigar, forçar. Olha bem, né? Então nós estamos convencendo ela o quê? Que é uma maneira dela se proteger, né? E assim vai. Então assim, ó, pais, mães, vamos botar essa gurizada aí, tirar ele do celular, tirar do computador, tá? Não precisa ser uma linha esportiva desse tipo, mas pode ser. Hoje me dói quando a gente vê aqui o judô, o xadrez, né? Agora nós tivemos que ajudar financeiramente para botar o Juan, acho que é Juan, né? Lá no Chile, para disputar o karatê do Charles, né? Que foi agora, foi para lá. Então assim, ó, alguns incentivos, né? O guri chegou até lá, agora pô, vai representar, agora, né? Representar o Brasil, tá? Blumenau. E é um menino que quando ele bateu lá para pedir uns recursos, tal, esse menino, eu vi ele pegando um troféuzinho quando era pequeno, cara. Agora está com 15 anos, fica ali, ó. Então é o sacrifício que deu certo, né? Então agora a gente tem que apoiar. Mas esse ainda teve vontade, e aqueles que estão dentro de casa, tá? Então assim, ó, tem que fazer, incentivar. As nossas escolas hoje estão bem diferentes do que era 20 anos atrás, não se compara, né? Mas a ociosidade é o começo de todos os vícios. Vamos para o esporte, tá? Algum tipo de esporte tem que se encaixar, tá? Se não for o do braçal, né? Mas pode ser o intelectual, tá? Olha aí, o xadrez Blumenau é referência, tá? Então é isso aí. E mais uma vez, obrigado a vocês pelo espaço aqui, e estamos em pé, a ordem. Eu que agradeço. E bom, para encerrar também, eu sempre deixo aqui uma pequena lembrancinha do podcast, um mousepad aí para ser utilizado. Obrigado. Depois vocês tiram no par ou ímpar, né, para ver quem ela leva tudo, cara. Não adianta, com mulher tu não vai disputar, cara. Então, assim, e agradecer gratidão aqui, né, a Andréia Valtric e o Carlos César Wagner, nosso popular, conhecido alemão da Alumetal, também vereador aqui na nossa cidade de Blumenau. Bate-papo, show. Espero que inspire muita gente também que vai nos ouvir, né? E se você nos acompanhou até aqui, né, não deixa de entrar nas redes sociais também da aefa.alumetal.esportes, é isso? Né? Siga eles lá, acompanhe eles lá, ajude no que você puder, compartilhe, né, que certamente você também vai estar fazendo a diferença na vida. Se fizer a vida na diferença de uma criança, de um adolescente, pode ter certeza que é um investimento
para o futuro, né? E vai ter uma retribuição também, com toda certeza. Com certeza. É isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Não esqueça de nos seguir no YouTube, fazer a sua inscrição. Compartilhe também esse vídeo e também nas demais redes sociais.